Embryos-Reiser, do Embryo, de 1979. Esse é um disco que mostra que o krautrock vai muito além da experimentação eletrônica, da música concreta, da psicodelia. Aqui o krautrock aparece quase como uma filosofia. E é uma filosofia que mistura um quê de etnografia e um quê hippie, bem hippie mesmo, da época. É uma coisa de abertura ao desconhecido, de uma recusa das fronteiras rígidas e da disposição para deixar a própria linguagem ser transformada pelo outro, no caso. Para tentar explicar, assim, o disco se chama Embryos-Reiser. Reiser significa viagem, então é a viagem do êmbrio. O êmbrio, lá em 1978, pegou um caminhão, um furgão, e eles foram saindo pela estrada de Munique até a Índia. E nisso eles passam pela Grécia, pela Turquia, pelo Irã, Paquistão, Afeganistão. Eles dão um rolê longuíssimo. E a viagem se transforma no próprio método de composição desse álbum. A ideia deles era justamente sair e ir tocando com os músicos que eles fossem encontrando pelo caminho, músicos locais, né, de música tradicional mesmo. E nessas eles reformulam de uma maneira crítica, o que eu acho muito krautrock, que é interessante, uma tradição antiga alemã que está ligada a essa coisa da viagem, da etnografia, do estudo de outras culturas. É uma coisa muito enraizada no espírito alemão. Até hoje eu acho isso. Bom, a Alemanha teve uma influência brutal na formação da antropologia moderna, né? E eu acho que uma visão mais apressada poderia desqualificar esse disco como apropriação cultural. Falar simplesmente, é apropriação cultural, então é um lixo. Só que eu acho que não, porque o Embryo não trata o outro como uma matéria-prima passiva. Eles vão lá, tocam com os músicos locais, eles convivem com essas outras tradições, eles aceitam que essas tradições alterem profundamente a própria música deles. E nessas o disco transmite um respeito. Quando você escuta, ele não soa como apropriação, ele soa como uma troca de fato. E a música continua reconhecível como êmbrio, só que já não tem mais o rock ocidental como um centro absoluto. O Embryo é uma banda que está muito relacionada à escola de jazz rock alemão, que também se consolidou muito nessa época. E é um assunto um pouco confuso e pouco estudado, eu acho também. Às vezes é até difícil separar o que é uma coisa e o que é outra. O Embryo está com um pé em cada canoa. Eles estão com um pé no krautrock e um pé no jazz rock. Eles não chegam a ser o Passport, eles não chegam a ser também uma banda de krautrock pura. Se é que isso existe, né? Mas como outras que a gente pode comentar aqui mais pra frente. E eu acho que essa é a grande diferença entre a apropriação superficial e o intercâmbio real, voltando à viagem deles, né? Porque na apropriação, esse elemento estrangeiro entra muito como ornamento, enquanto que quando existe o intercâmbio, essa troca modifica o ritmo, a duração, o timbre, a improvisação, a própria ideia de conjunto do Embryo é contaminada por esse contato com outras culturas. E isso é muito político. E é uma política que não está nas letras, está na atitude que eles tomaram. É um krautrock disposto a aprender, a entrar na tradição do outro, só que sem dominá-la. E isso era muito importante ali no pós-guerra, para tentar limpar a imagem
da Alemanha, porque justamente a imagem que foi construída era o oposto disso, né? Então essa juventude tinha interesse em mostrar uma outra faceta, uma faceta mais aberta, mais disposta ao diálogo, mais disposta à própria vulnerabilidade, no sentido de se permitir contaminar, no melhor dos sentidos. E existe um filme chamado Vagabunda in Caravana, de 1979, lançado junto com o disco, feito por um cineasta chamado Werner Penzel. E esse cara registrou a travessia da banda, ele foi junto com eles, e é muito interessante esse filme, muito interessante, porque não vai só a banda e os instrumentos, vai uma galera, só que assim, não é um negócio profissionalizado, é hippie mesmo, vai uma galera que você não sabe se são amigos, se é a família dos caras, não sabe quem são aquelas pessoas exatamente, só que acontece de tudo e tem umas imagens fantásticas. Tem os caras tocando num pier em cima do Mar Negro, o mar super hostil, com ondas e tal, parece que as ondas vão chegar nos instrumentos. Os caras montaram a bateria no pier, o órgão em cima do pier, amplificador com a caixa 4x12 e tal. E dá uma aflição, parece, nossa, eu fiquei pensando, nossa, vai estragar tudo, as cordas da guitarra, tal, ferragem, por causa da maresia, né? E a galera sentada lá, numa boa, eles tocando pra ninguém, assim, no pier. Puta imagem forte, sabe? Imagem legal. No Paquistão, eles vão num circo, é um negócio meio improvisado, assim, um circo paquistanês, aí eles filmam algumas apresentações, eles até participam de algumas apresentações. Nossa, é uma doideira, eu recomendo muito assistir esse filme. Tem imagens fortíssimas, tem um parto frontal filmado, a pessoa, uma moça que estava lá com a banda teve filho e eles filmaram isso, assim, dá pra ver 100% o que tá acontecendo lá na Índia, tal, meio precário mesmo. É fascinante, eu recomendo muito assistir. O próprio cineasta colocou no canal dele no YouTube, vocês podem buscar lá Werner Penzel, e não tem legenda, né? Mas meio que não importa, porque dá pra pegar tudo numa boa, assim, não tem muito o que entender, é mais assistir as imagens mesmo. E esse filme é essencial, eu acho, para entender o álbum, porque ele ilustra essa experiência concreta do deslocamento, da precariedade, da convivência, mostra eles tocando com os músicos locais, é muito legal, a galera assistindo, a galera local também assistindo e fascinada, sabe? Muito legal essa troca cultural. E o legado do Embryo, que por sinal esse álbum aqui, sei lá, deve ser o 10º álbum do Embryo. Não é nem o mais celebrado, tal. Eles têm outros discos antes, vários, que são muito bons, por sinal, mais nessa tradição jazz rock também. E eu acho que o legado deles é o da experimentação, não como técnica, mas como uma ética. Uma ética de abertura ao mundo. Isso é uma forma de experimentação também que é bem apropriada, acho, ao krautrock. Então fica a minha sugestão, Embryos Reise, de 1979, do Embryo.